A paz do Senhor, os irmãos. Hoje eu venho aqui mais uma vez. Dessa vez eu não venho com o estudo da revista. Eu venho aqui com algo que Deus falou comigo outro dia. Eu achei tão interessante e dei até o nome dessa mensagem: A Pipa que Queria Ser Livre. Nós vamos passear hoje aqui um pouquinho por Gênesis e Lucas. Vou estar lendo alguns versículos, porque Deus falou comigo ao meu coração dessa forma. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui a gente vai ver que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós seres humanos somos muito importantes para o Senhor. E não damos o valor a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Porque quando nós vamos ler as Escrituras, nós vamos ver que Lúcifer, que o diabo, ele queria ser semelhante a Deus e não conseguiu isso. Deus fez ele tão formoso, tão bonito, mas mesmo assim ele não queria aquilo que Deus fez para ele. Ele queria aquilo que Deus fez para nós, fez conosco. É por isso que o diabo ele tem uma raiva tão grande do ser humano. Mas vamos indo mais para frente. Aí Deus, eu vindo do trabalho para casa, Deus foi falando comigo. E aí olha só o que Deus falou. Em Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com uma pipa? A pipa quer ser livre. Então, olha aqui, quando a gente olha, a gente pega, a gente vai conjecturar, a gente vai imaginar assim, Deus pegando o pó da terra e fazendo o ser humano. E aí a gente olha que Deus está fazendo o ser humano com as próprias mãos, porque tudo ele fez com a palavra. Mas nós fomos feitos pelas próprias mãos de Deus. Deus pegou o barro, molhou, moldou, soprou e a gente está aqui. Só que a gente sempre quis a liberdade. O homem, Deus chegou e falou assim, não coma do fruto daquela árvore. Você pode comer de qualquer fruto, de qualquer coisa que está aqui no jardim, menos daquela árvore. E aí o homem vai lá e come daquele fruto. E aí, olha só, o que Deus me fala sobre a questão da pipa, o que Deus vai me mostrando. Eu não soltei pouca pipa, mas quem já soltou sabe. E aí o que você faz? Você coloca a pipa no alto. Quando você coloca a pipa no alto, se você para de ficar mexendo na mão, você vai ver que ela vai dar uns puxão. E conforme o vento for, ela vai dar um puxão maior. Mas quem já viu uma pipa que arrebentou a linha e saiu voando? Aí Deus me mostra o seguinte, fala assim, a pipa está lá voando, você está segurando. Deus está te segurando pelas mãos. Nós somos essa pipa. Imagina, a pessoa vai até o bambuzal, Deus me mostrando, olha só, a pessoa vai até o bambuzal, escolhe um bambu, faz as varetas, raspa direitinho, bota a linha para fazer a armação, pega o melhor papel que ela quer, bota ali, faz a melhor rabiola, coloca no alto e está lá brincando, tá ali, feliz com a criação que ele fez. Mas toda hora ele sente a pipa dar um tranco. E aí, de repente, aquela linha arrebenta. O que é isso? É a pipa se sentindo livre. Só que a pipa, ela vai começar a voar. Em liberdade, sem ninguém estar segurando. Ela vai para onde ela quer. Só que vai chegar um certo momento, ela vai começar a cair. Por quê? Porque não tem mais ninguém que a sustente. Ninguém mais vai sustentar aquela pipa. Por quê? Porque ela saiu da mão do seu Criador. E aí ela começa a cair. Ela vai até longe, pode ir longe. Porque dependendo do vento que tiver,
e equilibrando ela, mas ela vai até longe. Mas, em um certo momento, ela vai bater no solo, ela vai cair ao chão. E, com isso, o que acontece? Ela vai ficar ali, onde o vento, o sol, a água, alguém, os animais ou um carro pode passar por cima. Vai acabar com aquela pipa. O tempo vai acabar com aquele papel que aquela pessoa, com todo o carinho, escolheu para fazer aquela pipa. E do que serviu aquela liberdade que a pipa achou que teria? Porque sem a pipa, sem estar na linha, presa ao carretel, segura pela mão de uma pessoa, ela não é nada. Ela não voa. Ela não vai mais para o céu. E aí ela fica solta pelo chão, onde todo mundo pode pisá-la. E é isso que acontece com o ser humano que escolhe se soltar das mãos do Senhor. Deus, ele não está te prendendo. Deus, ele está te guiando. Porque quando você está com a pipa no alto, você balança a mão para um lado, a pipa vai para a direita, balança para o outro, vai para a esquerda. Às vezes ela dá aquele voo rasante. Pô, é tão interessante, bonito, você vê a pipa descendo aqui assim, aquelas que tem rabiola, e fazendo aquele barulho. Eu gostava muito de fazer isso aí, você dá aquela largadinha, ela volta de novo para o prumo. É muito interessante. Mas sem ninguém estar guiando, ela não faz mais nada. E aí Deus me traz agora Lucas 12, a partir do verso 11 ao 32, que olha como é interessante. A gente vai olhar aqui e vai ver. O 11, a partir do 32, está falando sobre a parábola do filho pródigo. E o que diz? E disse certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Olha aí, a pipa querendo sair da mão do Criador. Ela vai para uma terra bem longe, uma terra longínqua, onde o Criador nunca mais vai vê-la. E aí o que acontece? Acontece a fome. Ela gastou toda a sua liberdade, tudo aquilo que o pai deu para ela na mão dela. E aí, tudo aquilo que o Criador deu nas suas mãos. Só que ela perdeu tudo. Ela não tem mais rabiola, ela não tem mais a folha, e ela só está com a armação. Às vezes já está até perdendo a linha que forma aquela armação. E aí? Aí o que acontece? Ela fica sem aquela armação. Só que você, como essa pipa, ainda tem uma chance. Olha o que vai dizer. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha só a pipa aí, ó. Sem amor, porque ela já não é mais uma pipa. Ela agora só é uma armação, sem vida, sem rabiola, sem a folha. E aí nós vamos ver que ele vai pensar, ele vai olhar a pipa, tá ali, ó, sem armação, sem nada. Mas quando nós, que somos o significado dessa pipa, a gente vai olhar aqui, ó, levanta-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus trabalhadores. E aí, quando você se arrepende e volta para o caminho do Senhor, o Senhor vai fazer diferente na sua vida.
aquela pipa foi reencontrada novamente. Porque olha só o que vai falar aqui, ó. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele homem, quando viu o filho dele, que estava perdido, beijou aquele menino, o trouxe para perto. Seria como o criador daquela pipa, que procurou por tudo quanto era lado, mas o dia que viu aquela armação, falou, opa, aquela armação é minha. Foi eu que fiz aquela armação. Por quê? Porque eu conheço aquilo que eu faço. Foi eu que eu fiz. Eu vou dar mais uma chance. Se essa armação veio até a mim, eu darei mais uma chance a ela. É o que aquele pai fez, deu mais uma chance àquele menino. Botou ele de novo, não como